Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí para juntos, mais uma vez, considerarmos as profecias escatológicas da Palavra de Deus, profecias relacionadas com os acontecimentos finais. Eu agradeço a Deus por dar esta oportunidade a nós, agradeço a você por também dispensar o seu tempo para juntos ficarmos nesse estudo. Este é o encontro de número 46 e a série que estamos estudando neste canal tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Eu recomendo, portanto, se você não assistiu os vídeos anteriores, que você assista na oportunidade para que você entenda bem como estamos considerando, como estamos tratando este tema importantíssimo para o nosso conhecimento, para a nossa ciência. Eu recomendo também que, se você puder ter uma Bíblia em suas mãos para ler os textos comigo que serão apresentados, serão muitos textos, como sempre tenho feito nos encontros anteriores, então que você leia para aproveitar melhor, para confirmar mais ainda aquilo que estamos a tratar. Enfim, sendo que nós damos sequência àquilo que já foi falado no encontro anterior e nos outros encontros, cada encontro é para reforçar tudo que temos falado. Nós, ultimamente, temos falado sobre a situação de Israel, lá na Palestina. Por que que nós colocamos em pauta, nas considerações, este tema sobre Israel? Não é necessariamente por causa do conflito que está ocorrendo atualmente lá em Israel. O grupo Hamas, no último dia 7 de outubro, investiu contra Israel, fez um ataque terrorista, Israel revidou e está ocorrendo atualmente uma guerra entre o Hamas e a nação de Israel. Muitas pessoas têm morrido e é um caso normal de guerra. A propósito, Israel sempre é um foco de tensão, de conflito entre Israel e palestinos, e agora os países árabes, principalmente dado a este início de conflito ali, nações árabes estão se levantando contra Israel, o Líbano, o Irã, que está ajudando o Hamas e os terroristas ali do sul do Líbano, né? O grupo Hezbollah, e assim isso está criando uma tensão especial do mundo naquele lugar, independente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E o caso de Israel é especial porque o mundo tem a sua atenção voltada para aquele local, porque ali é um barril de pólvora. Sempre houve e sempre tem chamado a atenção os conflitos que ocorrem ali. Mas para os cristãos é muito especial o que está ocorrendo ali, porque eles acreditam que Deus ainda tem a nação de Israel como sendo o seu povo, como sendo a nação que Deus tem como a menina dos seus olhos, e isso eles olham de forma independente do que Israel pensa, do que Israel crê. Porque na sua maioria ali dos israelitas, dos líderes de Israel, eles olham para Jesus como sendo um impostor. Eles aguardam a vinda do Messias e rejeitam Jesus. E isto é seríssimo, porque Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação, de acordo com a Bíblia, depende da aceitação de Cristo Jesus. Mas os judeus, o povo de Israel em geral, continua com o coração endurecido e com esse pensamento contra Cristo. E por que é interessante a visão dos cristãos a favor de Israel, crendo que é o povo de Deus de maneira incondicional? Isso é interessante considerarmos, porque a profecia nos diz que no tempo do fim haveria, de fato, um congraçamento de todas as religiões, de todos os povos, e o Israel está incluso nesse assunto de fazer com que o mundo se una. De acordo com as profecias, nós tiramos esta orientação e nós vamos provar mais ainda isto nos encontros que faremos aí para frente. O fato é que o mundo deveria se unir no tempo do fim, assim as profecias nos dizem, e para que toda a terra adore a besta, de acordo com o Apocalipse 13, verso 8, todos em torno da besta, Israel
iria tomar um papel importante para este acontecimento, de acordo com o que está nas profecias da palavra de Deus. Por isso que nós já havíamos preparado este assunto antes desta guerra estourar ali no último dia 7 de outubro. Já estava em pauta este tratado, esta consideração sobre a situação de Israel. O fato é que os cristãos estão enganados, estão equivocados em acreditar que Israel ainda é o povo de Deus, mesmo olhando esta atitude de rebeldia, ainda nos dias de hoje, contra Cristo, rejeitando declaradamente a Cristo, mas as pessoas interpretam de forma equivocada as profecias do Velho Testamento e acreditam que ainda o povo de Israel é o povo que Deus ama, é o povo que Deus vai lutar a favor dele, e estão vendo todo esse conflito acontecendo ali, e há um entusiasmo muito grande em torno dessa situação. Mas Satanás tira proveito da ignorância, como diz lá o livro de Oséias, se não me falha a memória, Oséias 6, verso 4, ou é o inverso disso, eu sei que Deus usou Oséias para dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é importante nós esclarecermos bem este assunto, porque isso implica em morte. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é reforçado também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 9 ao 12. Por causa do engano, por causa do equívoco do povo em acreditar no erro, o povo irá perecer. E Deus não terá por inocente. Porque, na verdade, o Espírito Santo está procurando despertar as pessoas para a verdade, fazer com que elas realmente entendam o que a profecia, o que a Bíblia diz, né? No entanto, as pessoas fecham os olhos, que nem eu acabei de dizer. Estão olhando para a dureza de Israel em rejeitar Jesus, os líderes de Israel, de uma forma especial, mas acreditam porque acreditam que Israel está nos planos de Deus e é o povo de Deus, e de forma incondicional Deus deixa as coisas acontecerem assim. É irrelevante para Deus se crê ou não crê em Cristo. Então, mesmo vendo uma situação como esta e se mantendo ao lado de Israel, acreditando que Israel é o povo de Deus, isso implica em consequências trágicas. E é isso que nós queremos esclarecer, temos tentado esclarecer desde o princípio, né? Para provar quem realmente é o inimigo, aonde ele atua, como ele atua, e Deus, através das profecias e de todo o conteúdo bíblico, nos descortina o invisível e nos revela aquilo que por nós mesmos somos incapazes de perceber. Então, se você não usa a Bíblia de forma correta, você está se afundando mais ainda. É por isso que Jesus disse, se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão? Bem, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para entender qual ficou a situação de Israel depois que entrou a era do cristianismo. O apóstolo Paulo nos trouxe muita luz a respeito, inspirado por Deus, evidentemente. O Apocalipse tem mensagens especiais. O capítulo 1, o verso 19 de Apocalipse, mostrando que houve modificações do que seria no passado. Ali está escrito assim, escreve, João, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Estas palavras não precisariam ser ditas pelo anjo se as coisas continuassem conforme está predito ali no Velho Testamento. Se as coisas fossem acontecer de forma metódica, de forma detalhada, como está ali no Velho Testamento, não precisaria essas novas instruções do anjo no livro do Apocalipse. Mas se ele falou, escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta, aí já nos sugere claramente que houve, de fato, mudanças. Coisas irão acontecer diferente do que deveria acontecer a princípio. E é isso que nós temos provado, e é por não saber disso que os cristãos, em geral, estão entrando numa canoa furada, estão mergulhando no engano e estão praticamente fazendo cumprir aquilo que foi predito em Apocalipse 13, verso 8. Ali diz que no final toda a terra vai estar adorando a besta. E esses cristãos não sabem que
A armadilha de Satanás é fazer com que a palavra de Deus não seja compreendida conforme ela deve ser, não entenda a verdade conforme ela nos traz. Então ele torce esses pontos e isso serve para a perdição dessas pessoas. Confirme isso lá em 2 Pedro 3, verso 15 e verso 16. Pedro havia dito isso. Os indoutos inconstantes torcem os escritos do apóstolo Paulo, que trabalhou sobre esse assunto, e torcem os escritos de toda a Bíblia, as profecias da Bíblia, e isso fazem para a sua perdição. Então, não é de pouca monta você pegar e achar que interpretar uma profecia errada não dá em nada. Existem consequências gravíssimas. Enfim, na sequência do que já foi falado no último encontro, nós temos dito que houve diferenças, houve mudanças, conforme Apocalipse 1,19, eu citei aqui, né? Houve alterações daquilo que deveria ser se o povo de Israel fosse fiel a Deus, aceitasse o Messias, se preparasse para isso. Houve mudanças. Se acontecesse isso, o mundo iria sofrer ou iria passar por certas situações. Tudo seria através de um processo de transformação, através de um tempo indefinido. Antes de Cristo, depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel, se tivesse abraçado a Cristo, a causa de Deus, o povo de Israel iria ser uma luz no mundo. E o mundo iria reconhecer o verdadeiro Deus através do testemunho, do bom testemunho do povo de Israel. O plano era esse. E, de repente, você encontra em São João 1, verso 11, veio para os seus e os seus não o receberam. Esse texto nem sequer iria existir, porque o plano original de Deus era ter Israel para ser o seu povo, era para ser ele recebido quando ele viesse pela primeira vez e também, como consequência, quando ele viesse numa segunda vez. Então já temos falado isso no encontro anterior, e se fosse assim, o mundo iria sofrer através de um processo, gradativamente iria se transformar de um mundo normal, conforme conhecemos, um mundo de pecado, iria se transformar num paraíso. Ezequiel capítulo 36, verso 35 e 36, entre outros textos, revela este fato. Haveria um processo de transformação, mas na mudança dos planos de Deus, porque Israel foi negligente, Israel foi omisso na sua missão, foi um povo rebelde e selou a sua sorte como nação para com Deus. Então, sendo que agora as coisas mudaram, o Apocalipse nos traz novas revelações, trazendo mudanças para nós de como as coisas deverão acontecer. Então, na visão anterior, seria uma transformação gradativa, através de um processo, o mundo iria se tornar um paraíso. O Apocalipse já define, isso será de forma imediata, quando Jesus voltar, o mundo, os salvos, já serão transformados, não haverá processo de transformação na natureza e o mundo terá uma transformação radical, instantânea. E, de repente, as coisas vão acontecer diferente, nós vamos analisar isso no encontro de hoje. Veja lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui nos apresenta uma bênção que, entre tantas e tantas outras bênçãos, que é prometida lá no Velho Testamento, através de processos, aqui já apresenta algo imediato. Você venceu, Jesus voltou agora, a partir do nosso futuro aqui, ele volta, e então o vencedor vai poder herdar do jardim do Éden, vai ter o privilégio de comer da árvore da vida. Bem, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. É lógico que agora, quando Jesus voltar e houver a transformação dos seres humanos, aqueles que serão salvos e viverão eternamente com Cristo, esses não precisarão, nunca mais passarão pela morte. Nós vamos ver aqui os textos para comprovar isso. Mas naquela condição, depois que Jesus voltasse, ainda haveria a morte.
pessoas ainda iriam morrer. E não só isso, isso significa que haveria pecado, haveria pessoas pecando mesmo depois do retorno de Cristo. E não só isso, a Bíblia fala que as pessoas iriam envelhecer, só que as coisas iriam mudando até que realmente o reino de Cristo, ao preencher toda a terra depois de um processo, aí iria finalmente acabar com todas essas coisas. Mas tudo sofreria essa transformação por um processo. Mas estando ele reinando aqui, de acordo com o Velho Testamento, haveria então velhice e haveria morte. E se haveria morte, é porque haveria pecado. Abra lá em Isaías 65, verso 20, para confirmar isso. Isaías 65, verso 20. Nós lemos assim. Não, aqui se você olhar o contexto, esse capítulo 65, é o que iria acontecer depois da segunda vinda de Cristo. Veja o último vídeo que gravamos, que nós explicamos bem esses detalhes que o Velho Testamento nos apresenta. Então nós lemos assim: não haverá mais dela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, o que você tirou aqui? A pessoa aquele que era fiel, iria viver muito tempo. Já não iria morrer com 80 anos, 60, 70 anos. Seria comum ultrapassar 100 anos. Né? E aqui também está dizendo que o pecador iria morrer, o ímpio iria morrer também depois de 100 anos. Todos teriam mais tempo de vida. É isso que fala que iria acontecer de acordo com aquela condição de o povo de Israel ter recebido o Messias. Então, na terra renovada, que seria através de um processo, haveria pecado e é por isso que haveria morte. No entanto, o tempo de vida seria estendido. As pessoas passariam a viver mais tempo. Zacarias, capítulo 8, verso 4. Veja só o que diz Zacarias 8, verso 4. Nós lemos assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Então teria muita idade, mas iria envelhecer. Então é diferente na nova condição, conforme Apocalipse passa para nós e o Novo Testamento todo defende, Haveria também pessoas que, depois que Jesus viesse pela segunda vez, na condição antiga, haveria guerras e muitos seriam mortos através das guerras, porque o Messias, como o Senhor dos exércitos, iria guerrear a favor do seu povo para derrotar os inimigos de Israel. Então haveria guerras e também haveria conversões. Muitos seriam convertidos através da guerra, outros seriam mortos, outros povos, e muitos seriam convertidos através da guerra e através da palavra falada, porque haveria missionários ainda naquela situação do tempo que foi profetizado no Velho Testamento. Mesmo depois da segunda vinda de Cristo, era para ser assim. Vamos ver aqui, por exemplo, lá em Salmos, capítulo 2, verso 8 e 9. Salmos 2, verso 8 e 9. Eu sei que há muitas mudanças e nós precisamos nos inteirar para entender realmente o que a palavra de Deus, as profecias, quer nos dizer. Então, diz assim: pede-me, e eu te farei, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então haveria guerra e haveria essas conquistas depois que o povo de Israel recebesse a herança que Deus havia prometido para eles. Nós já vimos no encontro anterior, Isaías 66, nós vamos ver aqui também, Zacarias capítulo 14,
do verso 16 em diante, nós já vimos muitos textos no encontro anterior que haveria sim a pregação do evangelho depois da vinda do Messias, porque as nações iriam ser alcançadas ainda depois deste acontecimento. Mas outra coisa curiosa que a Bíblia nos passa do Velho Testamento, naquela condição antiga do povo de Israel ter aceito a Cristo como sendo o Messias, Cristo Jesus, veja que haveria distúrbios climáticos. Desde o momento em que Jesus voltasse, a terra não seria transformada como num paraíso, conforme você encontra isso lá no Novo Testamento. Não seria uma natureza perfeita, recuperada como o era lá no Jardim do Éden. Do Velho Testamento seria através de um processo. O Novo Testamento fala que a transformação de toda a natureza, a partir do momento do reino de Cristo, a partir do momento da sua segunda vinda, para os salvos, eles vão gozar da mais plena e perfeita natureza, como o era no Jardim do Éden. Mas aqui na condição do Velho Testamento, a situação seria outra. Isaías 4, verso 6. Isaías capítulo 4, veja que haveria distúrbios na natureza. Antes de ler o verso 6, eu vou ler aqui o verso 2 e o verso 3, para que você entenda que realmente fala de como se profetizava para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse receber o Messias. E a condição seria essa. Isaías 4, verso 2 e 3. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então, aqueles que não fossem inimigos de Israel, aqueles que não morressem à base da espada de Israel, então eles seriam abençoados, os seus frutos, a terra seria produtiva e assim por diante. O verso 3. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Então veja, a condição, a princípio, a condição original seria para com o povo de Israel, um povo que aceitasse o seu Salvador, e aqui está se referindo a isso. Agora veja Isaías capítulo 4, verso 6, na sequência do que acabamos de ler. Diz assim: E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, aqui, nesse contexto, entre tantos outros que a Bíblia nos apresenta, na nova terra, para o povo de Israel, seria debaixo dessas condições. Haveria morte, haveria pecado, haveria guerras, e haveria velhice, e haveria distúrbios climáticos. Nós acabamos de ver aqui, O verso 6, vou ler de novo. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia. Então, distúrbio climático, calor do dia. E para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Distúrbio climático. Isso seria mesmo depois da segunda vinda de Cristo e ele já reinando sobre Israel e sobre os povos da terra. Então, assim era para ser no passado. E também haveria diferenças de idiomas. Veja lá em Zacarias 8, verso 23. Zacarias 8, verso 23 fala que os povos continuariam com seus idiomas totalmente diferentes do que o Novo Testamento nos apresenta. Então, Zacarias 8, 23, nós lemos assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na hora do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, dentro daquele processo de conquistar as nações, depois da segunda vinda de Cristo, a influência de Cristo entre os judeus seria tão grande que povos de outras línguas, que falavam outros idiomas, então dentro daquele processo haveria diferença de idiomas, diferença de povos e de línguas. Eles iriam até Jerusalém para procurar saber sobre esse Deus, para procurar
para procurar saber e se submeter a este Salvador. Eu tinha dito no encontro passado que há um texto bonito em Zacarias desses povos que fossem de outro idioma, de outra nação, lá na condição de Israel, em ter aceito Cristo, e na segunda vinda ele reinando sobre a terra. Então, debaixo dessa situação, esses povos viriam e eles iriam fazer uma pergunta. Eu não achei o texto no encontro passado, mas eu folhei aqui agora e vi. Em Zacarias capítulo 13, veja só que bonito o verso 6, diz assim: E se alguém lhe disser, desses povos que se achegariam a Israel para saber sobre o Messias, a quem eles deveriam servir, né? Então diz assim o verso 6, Zacarias 13, 6. E se alguém lhes disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Em outras palavras, esses povos que Jesus morreu para salvá-los também, eles irão ali até levar ofertas, eles irão até ali para levar sacrifícios. Não que Deus queira que lhes ofereça sacrifícios, né? Mas é porque eles não sabem, eles já estariam acostumados a oferecer sacrifícios, eles teriam ciências, naquela época era comum a ciência de que o povo de Israel oferecia sacrifício, que era uma visão do Cordeiro que viria, que era Cristo, o Messias. Então, eles, tendo essa ciência, eles levariam para Jerusalém os seus sacrifícios, né? E, na verdade, nem precisaria ser usado como sacrifícios, porque o Cristo já estava ali. E eles perguntariam, então, que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai revelar por que ele é o Messias. Por que ele é o Messias de todas as nações. E ele vai dizer que ele veio para morrer não só para Israel, mas veio para morrer para salvar a eles mesmos. Então, ele iria explicar as profecias. Como você encontra lá em São Lucas, capítulo 24, verso 27. Ele iria explicar tudo que as Escrituras falaram a seu respeito. E assim haveria um evangelismo. O próprio Cristo iria se revelar para aqueles de outras nações que desejassem, né, ou desejaria conhecer a seu respeito. E nós temos esta beleza aqui. Então, o povo de Israel, naquela condição, iria evangelizar depois da vinda do Messias. Eles iriam até Jerusalém para saber, os outros povos, para saber dos judeus sobre as verdades que eles possuem, sobre o Messias que está com eles. Então Cristo iria se revelar como sendo o Salvador de todos os povos. Mas também naquela condição, veja que interessante, Israel naquelas guerras iria, além de guerrear, vencer os inimigos, iria tomar para si os despojos, a sobra das nações. Isso está lá em Zacarias 14, verso 14. Isaías 14, verso 14. Assim nós lemos: E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações. Então vai ajudar a juntar as riquezas de todas as nações, e diz assim: ouro e prata, e vestidos em grande abundância. Então, alguma Bíblia deixa bem claro, esse ajuntamento seria recolher os despojos das outras nações. Então, iria visar a riqueza da terra. Lá em Deuteronômio capítulo 28, em um dos versos, até o verso 14 ali, das bênçãos que Deus proferiu para a nação de Israel, está a riqueza. Seria, no caso, Israel como a cabeça entre as demais nações e não a cauda. Israel seria rico, iria emprestar e não tomar emprestado. Deuteronômio 28, entre os versos 1 e 14 ali você vai encontrar esses dois versos, Deus prometendo para a nação de Israel. E aqui fala, depois das guerras, os povos vencidos teriam as suas sobras e seria despojos que o povo de Israel levaria como riqueza para a nação de Israel. Haveria também casamentos. E por que eu sei que haveria casamentos? Naquela condição, mesmo de Cristo reinando debaixo da obediência de Israel. Haveria casamentos porque a Bíblia fala que haveria crianças de peito, crianças recém-nascidas. Isaías capítulo 11, verso 8. Então, Isaías 11, 8, ao nos revelar isso,
nós temos a compreensão de que haveria casamentos e daí desse casamento haveria o nascimento dessas crianças. Isaías 11, verso 8, nós lemos: E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a sua mão na boca do basilisco. Então, veja, criança de peito significa criança recém-nascida. E crianças brincando ali, e significa que haveria casamentos. E se haveria casamentos, significa que a promessa, a situação do reino de Cristo para o povo de Israel, um povo obediente, que aceitasse o Salvador, a condição que o Velho Testamento apresenta debaixo dessa situação é que a terra teria então coisas tão normais como o hoje existe, só que seria de forma aperfeiçoada e se tornaria através de um processo o aperfeiçoamento, né, de todas essas coisas, de todo esse sistema. Veja, lá no Novo Testamento fala que não haverá mais morte, né? Não haverá mais morte. Veja lá em 1 Tessalonicenses, você conhece o assunto, né? Não haverá mais morte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, nós lemos assim. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem aqueles que morreram, né? O verso 16, 1 Tessalonicenses 4, 16 agora. Porque o mesmo Senhor, descendo do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui ele pediu para nos consolarmos disso, verso 18, né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a condição aqui, o Novo Testamento nos apresenta, agora para a vinda de Jesus, para os nossos dias, é de que os salvos, depois que ele voltar, eles não mais morrerão. Eles viverão para toda a eternidade. Vamos ver isso, e terão corpos glorificados, né? Corpos incorruptíveis serão transformados. De corpos corruptíveis a corpos incorruptíveis. Serão corpos glorificados e não mais morrerão. 1 Coríntios capítulo 15. Veja só esta revelação de Deus aqui para os nossos dias, para a nossa situação. 1 Coríntios 15, versos 52 ao 55 diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, está falando sobre a vinda de Jesus, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Não vai haver mais morte, né? E diz assim também, o verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E esta vitória, então, é diferente daquela que é oferecida aos judeus debaixo daquela condição. E o verso 55 conclui aqui: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno na Bíblia que é sepultura. Não é aquele lago de fogo, aquilo é só o início do inferno, que significa o fim absoluto. Nós já falamos sobre isso. Mas aqui há um desafio, depois da volta de Jesus. Paulo então zomba: onde está a morte? A tua força, o teu poder sobre nós. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Isso é a nossa realidade, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Mas o homem deixará de pecar depois que Cristo voltar, receberá então os salvos, né?
os puros, os justos, receberão corpos incorruptíveis, serão transformados, e esses corpos glorificados não conhecerá mais a morte, porque as pessoas estarão com aquele que é imortal, que é Deus. Veja, nós vimos ali que no Velho Testamento haveria crianças de peito, haveria crianças recém-nascidas, mas agora na nova condição, Jesus falou bem assim, São Mateus 22, verso 29. 22, São Mateus 22, verso 29 e 30. Nós lemos assim: Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O verso 30 diz: porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, Jesus está deixando bem claro a nova condição, diferentemente do que foi prometido ali no Velho Testamento. A nova condição é que os que forem salvos por Deus na sua segunda vinda, esses serão transformados a ponto de não precisar mais haver casamento. Não haverá mais a procriação, serão como os anjos. Não se casam e não se dão em casamento. Portanto, a história de crianças recém-nascidas, crianças de peito, né, deixará de existir. Bem, Apocalipse 1, verso 7, o que você lê em Apocalipse 1, verso 7? Ali diz que todo olho verá. Quando Jesus voltar, não será um caso de ser uma surpresa, as pessoas acordam no dia seguinte e tem essa história corrente nos dias de hoje entre os cristãos de um tal de arrebatamento secreto. Nós já vamos, não hoje, mas nós temos na nossa sequência aí para falar sobre esse assunto do arrebatamento secreto, e você vai ver que não tem respaldo nenhum na Bíblia, mas eles dizem que as pessoas repentinamente vão desaparecer, de repente os que ficarem na terra vão perceber, através da ausência dessas pessoas, que houve um arrebatamento. E a isso se dá de arrebatamento secreto, o nome de arrebatamento secreto. E eles dizem que isso é o plano de Deus, mas não tem apoio na Bíblia, não existe. Foi uma invenção de 2 jesuítas, já mencionamos isso em encontros passados, e vamos mencionar isso mais adiante, mas eles criaram esta ideia para que as pessoas, através desta crença de arrebatamento secreto na vinda de Jesus, tire atenção do alvo que Deus pretende que tenhamos, que é o verdadeiro anticristo, a besta. Então, essa doutrina do arrebatamento secreto tem este propósito: desviar a atenção das pessoas que estudam a Bíblia do verdadeiro anticristo, da verdadeira besta, que é o verdadeiro inimigo apontado nas Escrituras por Deus, agente direto de Satanás entre os homens. Então, eles deixam de olhar para esse inimigo e olham para um acontecimento sensacionalista, esse arrebatamento. Daí é que surge a história do povo de Israel. Já temos mencionado em encontros anteriores como que interpretam as profecias, dando este colorido que não é bíblico, mas tudo tende para fazer as pessoas não olharem para o verdadeiro inimigo de Deus, o anticristo, e olharem para uma outra direção, debaixo de uma fantasia criada pela imaginação humana, sobre um tal anticristo que a Bíblia não fala. Enfim, mas tudo tem a ver com Israel, e eles dizem, enfim, que esse arrebatamento secreto vai ocorrer, mas a Bíblia fala que não será assim. A vinda de Cristo será de forma declarada. Apocalipse 1,7 fala: todo olho verá. Diz também que haverá terremotos na volta de Jesus. Ninguém estará dormindo, ninguém estará distraído e depois alguém avisa: olha, houve o arrebatamento. Não será assim. Nós vamos explicar melhor isso em encontros para frente. Então, Apocalipse 6, verso 16, fala que a terra vai se convulsionar. Haverá transtornos na natureza, os montes vão se despedaçar, todas as ilhas vão fugir. Diz que o sol, a lua e as estrelas irão ser removidos dos seus lugares. Ninguém ficará dormindo. São Mateus capítulo 25, verso 31, diz que Jesus virá com todos os anjos. Toda a terra, nos 4 cantos da terra, será preenchida pela magnífica presença dos anjos que irão rodear a terra.
Então será algo realmente explosivo, algo magnânimo. E as consequências disso, lá em Mateus capítulo 26, 64, Jesus disse para Caifás, né, que não somente Caifás, mas todos os empedernidos, algozes de Cristo, os que mandaram que Jesus seja crucificado, todos os piores inimigos ali de Jesus, eles iriam ver com seus próprios olhos, né? Como diz ali em Apocalipse 1:7, todos verão. E ele falou aqui em Mateus 26, 64, que aqueles mais cruéis inimigos de Cristo, eles iriam ver Jesus voltar. Então, todos iriam ter ciência. Apocalipse 16, do verso 18 ao 21, ali você vai ver o relato da nova situação que a Bíblia nos apresenta com respeito à volta de Jesus. A terra vai entrar em total transtorno e tudo vai se movimentar, haverá grandes terremotos, né? E veja, então além das conversões, né, tudo será totalmente diferente. Você lê lá em 1 Coríntios 2:9, as coisas não vão ser conforme você encontra declaradamente ali no Velho Testamento. As coisas vão ser conforme o Novo Testamento nos apresenta. E o Novo Testamento, com respeito ao que será depois que Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:9, o que não subiu ao entendimento do homem, o que o olho não viu, o que os seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus. Então isso já indica algo totalmente oposto das declarações que você encontra, e nós consideramos aqui do Velho Testamento, né? Então, Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus deixou bem claro, né? E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus deixou bem claro que antes que venha esse fim, ele retorne, o mundo todo já terá sido orientado, já terá sido esclarecido, o evangelho do reino já alcançou todas as nações, todas as tribos, línguas e povos. E tendo concluído esse evangelismo, tendo anunciado o evangelho no mundo todo, então virá o fim. No Velho Testamento nós vimos que não seria assim. Porque depois do retorno de Cristo, sob a condição do povo de Israel como povo amigo de Deus, então ali está dizendo que o evangelismo daria seguimento mesmo depois deste acontecimento. Enfim, tudo estará decidido, né? E não haverá pessoas que precisará ainda se converter, precisará ouvir. Agora, nessa situação de hoje, as coisas mudaram nesse sentido. Ninguém precisará ouvir. Lá em Apocalipse 7, do verso 1 ao 3, ali fala dos que serão selados. E o selamento é algo para definir o lado que vai ficar do lado direito de Deus, né? E como diz também lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, ali está escrito: quem é justo se santifique mais ainda, seja mais justo ainda. E quem é impuro, seja mais impuro ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Então, não há necessidade mais, depois que Jesus voltar, de que o evangelho alcance as pessoas. Todos vão saber que Jesus vai voltar, porque tudo será muito explosivo, tudo será muito grandioso, conforme eu disse aqui, né? Os textos que eu apresentei. Todo olho verá, até os que o crucificaram, até os que os trapassaram. Haverá grande transtorno na natureza, terremotos, convulsões em geral. Então, tudo será destruído e nós vamos explicar esses detalhes de uma forma especial quando falarmos sobre o retorno de Jesus, conforme a Bíblia diz, e quando falarmos sobre o 1000 anos que você encontra lá em Apocalipse capítulo 20. Ali você encontra uma situação que diz que Satanás ficará preso circunstancialmente. Isso nós vamos esclarecer quando falarmos sobre o assunto do 1000 anos, o assunto do milênio descrito em Apocalipse 20. Então, Jesus vem, o mundo está destruído. Ele separou as ovelhas à direita, os bodes, os cabritos à esquerda, tudo estará definido. Não precisará mais anunciar o evangelho, esclarecer mais nada para ninguém. O evangelho já alcançou todas as pessoas, Mateus 24, 14.
Então tudo estará definido, os ímpios hão de morrer, os salvos serão levados para o céu, né? E nós temos esta declaração de que não precisará mais ninguém ser avisado, né? São João 5, 28 e 29 fala daqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição antes do 1000 anos e daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Vamos ver lá sobre esse assunto, só para darmos uma adiantadinha do assunto do milênio que falaremos posteriormente. São João 5, 28 e 29. Nós lemos assim Jesus falando. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então Jesus está dizendo, olha, todos ao redor do mundo hão de ouvir a sua voz agora na sua segunda vinda. E diz assim o verso 29, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Temos aqui duas ressurreições apontadas pelo próprio Cristo. Quando ele voltar, ele diz, ele irá ressuscitar os que estão mortos. Os que fizerem o bem irão ressuscitar na ressurreição da vida, para o galardão da vida. E os que fizerem o mal irão ressuscitar para a recompensa da morte. Então, Jesus deixou bem claro que haverá duas ressurreições, duas situações. Mas vamos ver isso aqui lá em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse 20. Como que ali se nos apresenta o assunto da ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6 e 13 e 14. Diz assim, mas aqui fala, vamos ver a partir do verso 4. Apocalipse 24, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui, o início é quando Jesus voltar. O verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então Jesus falou lá em São João 5, verso 28 e 29, que os que ressuscitarem, que foram as pessoas boas, vão ressuscitar para a vida, para a eternidade. E aqui está explicando em Apocalipse 20, verso 5, que a primeira ressurreição ocorre no início do 1000 anos. Então, esse grupo dos salvos vão ressuscitar, os que são mortos, evidentemente, né? Vão ressuscitar por intermédio da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Cristo vem e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estavam vivos, né, serão transformados num piscar de olhos e nenhum precederá o outro. Os que foram transformados no piscar de olhos e aqueles que ressuscitaram em Cristo. Esses salvos, todos agora vivos, eles juntos irão ser levados para o céu. Nenhum precederá o outro, disse o apóstolo Paulo. Mas quando falarmos sobre a vinda de Jesus, vamos ampliar isso, explicar melhor. A primeira ressurreição ocorre aqui, quando Jesus voltar, e isso está explicado em Apocalipse 20, verso 5. Agora veja o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O verso 4 mostra que esse reinado significa o julgar aqueles que se perderam. E depois nós vamos explicar por que isso deve acontecer, né? Mas não é o assunto de agora. Isso é um assunto que complementa a purificação do pecado de todo o universo. Então, o assunto do julgamento ali faz parte desta purificação e Deus participa isso com os salvos, e é o privilégio que todos os salvos terão. E, bem, nós vimos que lá no Velho Testamento as pessoas poderiam morrer, né, durante o período em que Jesus
que Jesus estivesse reinando aqui na terra, mas não será assim, né? Os salvos, depois que Jesus voltar, nunca mais irão sofrer dano algum. Bem, se os justos vão... Lá no Velho Testamento fala que, mesmo Jesus reinando, nós vimos aqui o texto, haverá pessoas que iam morrer. Haverá velhices e aqueles que são fiéis, aqueles que ainda fazem parte do povo de Deus naquela situação, né, os velhos iriam morrer com muitos anos de vida, passaria dos 100 anos. Então eles morreriam, mas acontece que isso era naquela situação. E eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Agora, os salvos, diferentemente do passado, vão ressuscitar na primeira ressurreição, mas se fosse a mesma condição do passado, durante o reinado de Cristo, haver aqueles que vão morrer, conforme está dito lá no Velho Testamento que seria, se fosse isso ainda hoje, esses salvos vão ressuscitar junto com os ímpios na segunda ressurreição, depois do milênio? Se durante o reinado de Cristo, o período de 1000 anos, dito do Apocalipse, seria a mesma coisa lá do reinado do Velho Testamento, então significa que esse reinado de 1000 anos, muitos salvos deveriam morrer, muitos justos ainda deveriam morrer, mesmo depois de velhos, deveriam morrer, porque assim o Velho Testamento diz que seria no passado. Mas se fosse agora, esses que morressem, de acordo com a visão do 1000 anos, eles vão ressuscitar, ao morrerem nesse período, eles vão ressuscitar junto com os ímpios, depois do 1000 anos? É claro que não. A Bíblia fala que depois do 1000 anos, só haverá a ressurreição dos ímpios, né? Aqui também fala que Deus vai recolher os seus dos 4 cantos da terra e levar esses para o céu, né? Mateus capítulo 24, verso 31. Né? Mateus 24, verso 31, fala que os salvos, agora na nova condição, quando Jesus voltar, eles serão recolhidos pelos anjos dos 4 pontos da terra. Deus enviará seus anjos para recolher os salvos que receberão corpos transformados, glorificados, e os anjos se encarregarão de levar esses para se encontrar com Cristo nas nuvens do céu. Vamos ver isso. São Mateus 24, 31. Lemos assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, ele virá para recolher os seus e levar os seus para os céus. Não é para ficar nesta terra, ele vai levar os seus para os céus. E lá no Novo Testamento não existia isso, né? No Velho Testamento não seria assim. Vamos ver ali São João 14. São João 14, 1 a 3. Você conhece o texto? Jesus prometendo aos seus discípulos e a todos os seus fiéis de todos os tempos, ele prometeu assim, 14, 1 a 3, São João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja, nos 4 cantos da terra, Deus enviará seus anjos, e aqui eles dizem, vos levarei. Então nós seremos arrebatados com os anjos do Senhor, e nos 4 cantos da terra, anjos por todas as partes, ao redor do globo, preenchendo cada espaço do nosso céu atmosférico. Eles estarão ali com a sua presença, e irá buscar os salvos, recolher os salvos e levar esses para os céus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu já havia mencionado esse texto, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nós lemos assim, vamos ver o que diz aqui que complementa este fato. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que foram, com aqueles que foram ressuscitados, né? Os vivos transformados no piscar de olhos e esses que foram ressuscitados, né? Então seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Só esse texto já, um parênteses aqui, né? Já joga por terra, já desmantela aquela ideia de que a pessoa quando morre já vai para o céu. Aqui está falando que ninguém vai preceder o outro, mas seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. A propósito, sobre esse assunto da pessoa ir para o céu quando morre, e um espírito que sai do corpo, e que a pessoa tem um espírito, nós já falamos isso no encontro anterior, porque as igrejas estão dizendo aí que a pessoa quando morre, se é fiel, se é temente a Deus, na sua morte o espírito sai do seu corpo, a alma sai do seu corpo e vai para o céu, né? Mas esse é um dos textos que desmantela esse argumento, entre tantos outros que já usamos, e ainda voltaremos a tocar nesse assunto aí para frente. Então não é o que a Bíblia ensina, de que existe uma alma que sai do corpo, mas aqui deixa bem claro, todos iremos juntos, todos os salvos ascenderão juntos para se encontrar com o Senhor nos céus e será para sempre com ele. Então, aqui ele falou, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, verso 18, terminando aqui, né? No entanto, os ajuntamentos das outras nações será através de um processo. Aqui será pelos anjos de Deus, agora nessa nova condição, de acordo com o Novo Testamento. Mas lá, no Velho Testamento, o ajuntamento de todas as nações será através de um processo. Será através das montarias de animais, né? E será através do caminhar pela terra. Isaías 66, verso 15. Vamos ver. Nós lemos esse texto no encontro anterior. Isaías 66, verso 15 em diante. Então veja como que quando a gente começa a analisar essas diferenças da Bíblia, entre tantas coisas que a Bíblia nos passa, nós temos a informação e montamos o quebra-cabeça sem problema nenhum. Então do verso 15 em diante nós lemos assim, né? Porque eis que o Senhor, 66 de Isaías, verso 15 em diante. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus cavalos como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E veja, aqui ele vai falando da volta do Senhor, isso ficou bem claro, né? Mas seria naquela condição, de acordo com as promessas para o povo de Israel, em aceitar Cristo, e assim aconteceria com eles nessa condição, se eles tivessem aceito. Então diz o verso 20, o verso 19 e o verso 20 diz assim, daqueles que vão aceitar, e na segunda vinda de Cristo, quando ele voltasse para aquela época, seria assim, e porei entre eles um sinal. Aqui está falando mais das nações que se convertessem ao Senhor, porque Israel iria influenciar as outras nações, e aqui, do jeito que Israel tinha um sinal, que você encontra lá em Isaías, capítulo 8, verso 16, que é a lei de Deus, né, que é selada no seu povo, Êxodo capítulo 31, 13 ao 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, e o sinal é o sábado do Senhor, é o que santifica o povo da terra e aproxima esse povo com Deus, faz com que eles estejam de acordo com os planos de Deus. Então, este é um sinal que as outras nações, lá no Velho Testamento, iriam receber. Veja lá em Isaías 56, dos versos 1 ao 8, que prova isso. Mas veja, todas essas nações, depois da segunda vinda de Cristo, diz o verso 20, e porei entre o verso 19 e o verso 20, e porei entre eles um sinal, está falando das outras nações, e os que deles escaparem, que são as outras nações, enviarei as nações de Tarsis, e Pul e Lude, frecheiros a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então veja,
esses outros povos, essas outras nações, naquela época, naquela condição, ao saber do verdadeiro Messias de Israel, eles iriam fazer um trabalho missionário junto com Israel. E eles, Jesus fala aqui, Deus fala, enviei flecheiros, né? Pessoas que usam arco, a flecha, eles iriam guerrear, iriam pleitear junto com Israel. Né? Você encontra isso lá em Zacarias capítulo 14, do verso 16 em diante, tantos outros textos. Então haveria guerra depois da segunda vinda de Cristo, mas seria com o propósito de fazer com que as pessoas se arrependam e se convertam, ou seja, que seria naquela época. E também seria através da palavra falada. Em outras palavras, o que está dizendo, o que está nos informando aqui as profecias do Velho Testamento é que haveria evangelismo, por mais que fosse na linguagem da época, através da brutalidade, através da agressão, da força física, haveria um evangelismo. E Deus iria estar com o povo se pronunciando às outras nações. Vou ler o verso 20 de novo. Isaías 66, verso 20 diz: E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presentes ao Senhor, sobre cavalos. Desculpa. Vamos terminar o verso 19, porque o verso 20 ganha mais colorido, assim, mais impressão quando lê o verso 19 completo. Então, 19 e 20. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações de Tarsis, Pul e Lude, frecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Aqui do verso 16 e o verso 17, que fala daqueles que comem carne de porco e rato, é uma referência especial dos povos lá do Extremo Oriente, lá do Tibete, da China, da Índia. Até hoje eles têm esses costumes estranhos, né? Hoje aqui no Ocidente se come carne de porco, mas é contra a vontade de Deus. Levítico capítulo 11, ali Deus fala que Deus não espera que o seu povo coma a carne de porco, mas aqui ele compara como sendo a carne de rato. Os ocidentais chegam a comer carne de porco e desprezam aqueles que comem carne de rato, mas Deus compara como sendo a mesma qualidade. E ele fala então desses que comem carne de porco, carne de rato, aqui em Isaías 66, o verso 17, e esses serão destruídos, mas é para santificar. Então, esses lá do Extremo Oriente seriam alcançados também. É uma referência ao verso 19, todas essas cidades mencionadas, é para aquelas regiões longínquas do povo de Israel. Diz o verso 20 também: E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos. Veja, no Novo Testamento, aqueles que iriam ser levados para Deus seriam através dos anjos que Deus enviaria para recolher a todos os salvos. E aqui, no Velho Testamento, naquela condição, depois da segunda vinda de Cristo, aqueles que fossem ao Senhor seriam através desses meios de locomoções da época. Então, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, daquele lado do Extremo Oriente. Então, por presente ao Senhor, sobre cavalos, em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Enfim, nós temos todas essas declarações que distam diametralmente daquilo que o Novo Testamento já está nos dizer. Aquilo que o Apocalipse fala é base em profecias para tomarmos de orientações. E tudo que está no Novo Testamento, desde Mateus até a última página do Apocalipse, é o que vai agora suceder da era cristã, depois que o povo de Israel se fechou contra Deus e as coisas modificaram, né? E aquilo que falava já não cabe mais. Israel não é mais o povo de Deus, a situação é toda outra, é por isso que entra aquilo que Apocalipse 1, verso 19 diz: Escreve, João, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. É uma grande mudança em relação ao que era para ser se o povo de Israel tivesse aceito Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Vamos ver agora, para concluir, sobre Gog e Magog, Ezequiel 39, 12.
Porque as pessoas olhando para Israel nos dias de hoje, falam que a Rússia, e de repente colocam essa situação de Israel e fazem uma mistura, acreditando que tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, eles extraem do Velho Testamento algumas informações dos povos do passado contra Jerusalém e não entende que aquilo era condicional, se reportava apenas aqueles idos, e agora, sem entender isso, eles usam para querer dizer que vai acontecer, mas não vai acontecer mais. Será diferente, né? Com respeito a Gog e Magog, lá do tempo daquela condição, sendo esta profecia uma profecia dupla, de fato, ela teria um cumprimento naquela época, mas terá um cumprimento no futuro. Você vê isso lá em Apocalipse, nós vamos dar uma olhadinha rapidinho, e diz assim, como seria, lá no livro de Ezequiel, diz como que seria se Israel fosse de fato uma nação que se colocasse em harmonia com a vontade de Deus. Nós lemos aqui, por exemplo, capítulo 39, o verso 12 e 13. Olha como que seria o Gog, da terra de Magog, que iria investir contra o povo de Israel, e seria desse povo que podemos deduzir claramente, conforme diz Zacarias 14, e outros textos também do Velho Testamento, seria desse povo que Jesus iria depor a sua vida. Não seria através das mãos do povo de Israel. E seria esse o último povo que Deus iria destruir, conforme o Apocalipse está a nos revelar. Mas isso seria numa condição, aqui de Ezequiel 38 e 39, seria numa condição anterior, mas será agora usado como modelo para o nosso futuro. Então, na condição anterior, Ezequiel 39, verso 12 e 13, nós lemos: E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Então seria um exército tão grande, tão numeroso de pessoas, de guerreiros, contra Israel, os exércitos de Gog, da terra de Magog, que Deus, Jesus na sua segunda vinda, iria vencer esse exército, depois que ele retornasse, ele iria pleitear a favor de Israel, e esse seria o último inimigo, o mais violento, o mais agressivo, o mais numeroso inimigo que Israel iria enfrentar. Dentre todos os demais exércitos inimigos, esse seria o último e o pior. Satanás iria usar toda a sua fúria através desse exército, mas Jesus, como o Messias, como o Senhor dos exércitos entre o povo de Israel, iria vencer, e a situação é assim: e a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Então seria tantos os mortos desta guerra, desta última peleja, que Israel, diz a Bíblia aqui, ficaria 7 meses enterrando aqueles corpos. Isso não será no futuro, seria no passado, naquela condição que Deus procurou trazer para cumprir naqueles dias. O versículo 13 diz assim, verso 13: Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles mesmos, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a todos aqueles mortos servirão de testemunha de que Deus é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, a favor de Israel, é o maior general de todos os generais que a história da terra já conheceu. No capítulo 39 ainda de Ezequiel, falando sobre Gog, da terra de Magog ali, diz, a partir do verso 5 até o verso 9, o seguinte: Sobre a face do Senhor cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Então eles vão cair, Gog. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, aqui ele está declarando, eu vou pelejar contra este povo, né? Isso era para acontecer naquela condição. O verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. O verso 8 diz,
Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. Então ele já tem preparado o povo através dos profetas sobre este acontecimento que deveria acontecer. O verso 9 diz assim: E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos. Agora presta atenção nesse verso 9 de Ezequiel 39. Então depois que eles forem vencidos, Gog, lá no Velho Testamento, aí o povo de Israel que venceu, eles sairão e queimarão as armas, os escudos e as rodeias com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Você pode imaginar a grande quantidade de pessoas, como era numeroso esse exército, era para ser na mão de Gog, que iria vencer outras nações, iria fazer com que essas outras nações pelejassem também a seu favor, iria ser um número muito grande esse exército, tanto é que duraria 7 anos para queimar todo o seu material, serviria de lenha para o povo de Israel. Durante 7 anos, eles usariam as armas desses povos vencidos, de Gog, para poder usar como lenha. Então, isso é uma referência clara. E lá em Zacarias capítulo 12, 7 a 9, a hora que você puder ler a lei, Zacarias 12, 7 a 9, diz que os tais seriam 2/3 da população da terra, né? Então, nós temos aqui no capítulo 38, 2/3 seria a quantidade, o número de pessoas que iriam compor o exército de Gog, lá da terra de Magog. Veja, Ezequiel 38, verso 3. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, Deus era contra Magog lá para aqueles dias do tempo do passado ali, que já não existe mais. O verso 8. Depois de muitos dias, esses muitos dias é uma referência que você encontra ali também no verso 16. No verso 16 de Ezequiel 38, nós lemos assim: E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Então será muito numerosa as pessoas ali, né? Muito numeroso a quantidade de pessoas. E diz assim: E no fim dos dias, ou seja, depois de muitos dias, nós lemos lá no verso 8. Ezequiel 38, verso 8. E aqui no verso 16 explica: No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que... Então o próprio Deus iria providenciar que esse exército fosse até Jerusalém. Então depois de muitos dias, irei trazer-te à minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. E como que Deus iria se engrandecer através do exército de Gog, lá de Magog? Conforme eu li aqui, no capítulo 39, dos versos 5 ao 9. Vencendo todos esse exército, vencendo todos eles, e fazendo com que as suas armas servissem de lenha durante 7 anos, fazendo com que todos os mortos, para serem todos eles enterrados, durasse 7 meses esse processo de enterro. Então haveria até talvez um mau cheiro, e a Bíblia chega a falar desse mau cheiro, né? Pessoas já em estado de putrefação, é lógico. Enfim, mas o fato é que nós lemos aqui, no fim dos dias, significa os últimos dias. E nós explicamos que isso se refere simplesmente ao tempo em que Jesus tivesse nascido ali em Belém, na região da Galileia. Então, a Bíblia deixa bem claro que os últimos dias se reporta ao momento em que Jesus nasceu em Belém. A partir dali foi estabelecido os primeiros dias, os últimos dias. Os primeiros dias diz respeito até antes do nascimento de Cristo, os primeiros dias. E os últimos dias simplesmente se reporta ao período em que Jesus nasceu em diante. Nós explicamos isso no encontro passado. E eu só estou fazendo esta explicação aqui porque há a tendência das pessoas dizerem, bem, se a frase depois de muitos dias ou os últimos dias que Gog deveria se manifestar, então esses últimos dias se reporta para o tempo agora que nós estamos vivendo. Os intérpretes da profecia dos dias de hoje, os cristãos aí em geral, usam essas frases de efeito para trazer para o tempo do fim. Mas
a Bíblia só coloca os últimos dias como a partir do momento em que Cristo nasceu. Explicamos isso no encontro passado. Então vamos ler, Ezequiel 38, verso 8. Depois de muitos dias será visitado e no fim dos anos, ou seja, quando o Cristo vier, quando começar os últimos dias depois da vinda de Jesus, então nos fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. O verso 9 diz assim: Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Veja, Gog da terra de Magog e todos os vencidos desse exército irão investir contra Jerusalém. Irão não, porque isso era uma profecia condicional, era para ser assim, sob a condição de o povo de Israel ter se mantido fiel para com Deus. Ezequiel 38, verso 11 e 12, lemos assim: E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso e habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nas portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Enfim, tudo aqui que você vê do capítulo 38 e do capítulo 39 sobre Gog e Magog, tudo isso é uma referência para aqueles dias, para aquela época. O capítulo 39, verso 21 diz assim, capítulo 39 de Ezequiel, verso 21. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então, veja, Deus iria usar Gog e Magog, iria trazer este numeroso exército contra Israel para que Jesus fosse morto, conforme eu expliquei no encontro anterior, porque ele não deveria morrer através do povo de Israel, porque esse estaria em aliança com Deus, seria um povo obediente, evidentemente não mataria o seu Senhor. Então, para que Jesus morresse, a fim de que todas as nações pudessem conhecer o seu nome, pudessem ser salvas, São João 3,16 diz o propósito da vinda de Cristo a este mundo é salvar todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito, de uma forma ou de outra, da condição passada para Israel, como a condição atual para o Israel espiritual. O fato é que Cristo deveria vir só para salvar a raça humana, tomar o lugar do homem, que o salário do pecado é a morte, morrer no lugar do homem, e nessa condição antiga, ele então subiria ao céu ao ressuscitar e voltaria e iria destruir esse exército que havia Satanás usado para tirar a sua vida. Mas foi uma providência de Deus, conforme nós lemos aqui, seria uma providência de Deus a vinda desse exército contra o povo de Israel, porque Jesus deveria morrer e seria por meio das mãos deste povo. Então, o que você lê em Apocalipse 20, 7 e 8? Apocalipse capítulo 20, o verso 7 e o verso 8. Você lê ali sobre a situação que agora a Bíblia nos apresenta sobre o nosso futuro. Agora sim, você vai encontrar o povo de Israel, que na verdade será o Israel espiritual, conforme o apóstolo Paulo tanto falou. Não é mais aquele Israel do passado. Já explicamos, já provamos isso nos encontros anteriores. Agora é o Israel espiritual, que é o Israel que vai enfrentar Gog. E aqui o Apocalipse 20 fala isso. Mas qual que há de similar, o que há de similar entre aquilo em questão de profecias duplas, que deveria acontecer, mas deverá acontecer de qualquer jeito? O que há de similar é que iria acontecer desde que o povo de Israel fosse um povo unido com Cristo. Então, a presença de Gog
da terra de Magog, iria existir porque é nessa condição, o povo de Deus, de mãos dadas com o seu Messias, com o seu Criador, com o seu Deus, iria enfrentar esse inimigo final, né, para poder purificar a terra. E aqui no Apocalipse 20, fala da mesma forma, só que fala de uma cidade santa que desce do céu depois de 1000 anos, e nós já vamos explicar nos encontros aí para frente da importância do 1000 anos. Então desce do céu e aí sim, veja Apocalipse 20, 7, verso 7 e verso 8. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Por que enganar as nações? Porque todos estavam mortos. E é por isso que ele estava inativo na terra. E nós vamos explicar melhor isso quando falarmos sobre o 1000 anos. Então ele estará sem ter o que fazer. Então nessa linguagem figurada, ele é tido como preso, inativo, está com as mãos atadas, porque o que ele mais faz, a única coisa que ele faz que lhe dá deleite é enganar as nações. Agora, os ímpios ressuscitando, todos aqueles que estão no pó da terra, depois de 1000 anos, eles ressuscitando pelo comando de Deus, Satanás se verá livre novamente. Então, vamos ler o verso 7 de novo. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, porque é isso que ele faz, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Então, aí você vê, vamos ler ainda o verso 9 e o verso 10, Apocalipse 20, 9 e 10. E subirão sobre a largura da terra, e a cercarão o arraial dos santos, e a cidade armada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o que há de similar da condição do passado sobre Deus e o exército de Gog, com Deus agora para o nosso futuro, com o exército de Gog e Magog, a diferença, o que há de similar é que do jeito que o povo era amigo de Deus, era o povo que aceitou a Deus, se identificava com Deus, então Deus iria destruir esses inimigos. Assim também é o que está profetizado, é o que está prometido que há de acontecer. Aqueles que estão dentro da cidade santa, todo o povo de Deus identificado com Deus, depois de 1000 anos, descendo a cidade santa do céu, porque na segunda vinda, os salvos serão levados para o céu, permanecerão com Cristo durante 1000 anos, para um julgamento, Apocalipse 20, verso 4, julgar os ímpios, julgar os perdidos, e nós vamos ver o quão bonito essa mensagem que a Bíblia nos traz, aí para frente nós vamos analisar, né? Principalmente, não nessa série, na outra série nós vamos analisar este julgamento que ocorre durante 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, verso 4. Depois de 1000 anos, a cidade santa desce com os salvos, aí os ímpios que estão mortos ressuscitam, aí Satanás agora se vê livre, tem o que fazer. Agora ele tem oportunidade de voltar à ativa, e o que ele faz é enganar. Aí ele se vendo diante de ímpios, sob o seu comando, ele engana esses ímpios para investirem contra a cidade santa, e é o que nós acabamos de ler aqui, né? E eles sobem a largura da terra e cercam o arraial dos santos, Apocalipse 20, verso 9, né? E daí desce fogo do céu e consome a todos eles. Então isso é similar ao que era o assunto de vencer esse exército de Gog e Magog. Deus tomou emprestado aquilo que era para ser e coloca agora para o nosso futuro. Mas agora o povo santo é o Israel espiritual, todos os salvos ressuscitados e aqueles que foram transformados, diferentemente do que era para o povo de Israel naquele tempo. Enfim, lá no passado você vê que era uma coisa e agora nós temos nas profecias outra coisa. É por isso que você não encontra no Velho Testamento, nunca, é sempre o povo de Israel, o povo de Deus. Mas no Novo Testamento, de modificação, não é mais o povo de Israel necessariamente. Embora mantenha o título Israel espiritual, o apóstolo Paulo muito menciona nesse sentido, lá em Apocalipse 7, dos versos 1 em diante, Apocalipse 14 também, fala dos 144 mil, nós vamos falar isso para frente também, aqueles que são das 12 tribos de Israel, embora tenha essas menções no Novo Testamento, mas é o Israel espiritual. Mas, embora fale de Israel espiritual,
no sentido espiritual, não mais carnal, o fato é que não é mais esse o povo de Deus. Agora fala de igreja. Você não encontra no Velho Testamento o termo igreja. Outra coisa que não existe no Velho Testamento, que foi adicionado no Novo Testamento, é a questão do povo ser levado para o céu. O povo será levado para o céu. No Velho Testamento você não vê nenhuma menção do povo de Deus ser levado para o céu. Você encontra isso só no Novo Testamento. E por que isso? Porque agora a terra não oferecerá mais condições de renovação, a não ser depois, quando Deus for julgar toda a terra, e nós vamos explicar, né? A terra deverá ser toda destruída, toda saqueada, conforme as profecias duplas que já consideramos aqui, do Velho Testamento, diz que, e o Novo Testamento fala, né? Confirmando. Então essas profecias que falam de toda a terra ser destruída, então os prédios vão cair, todas as obras humanas serão ruídas, e todos os montes e ilhas, o mar não existirá. Então tudo isso será jogado por terra. Então não haverá mais como os salvos estarem na terra. É por isso que eles serão levados para o céu, e haverá todo esse adicionamento do que a profecia nos diz no Novo Testamento em relação ao Velho. Então o assunto de ser levado para o céu, o assunto de 1000 anos, isso você também não encontra esta referência no Velho Testamento. O termo 1000 anos, ali falava de um processo de transformação, de aperfeiçoamento da terra, sem tempo definido. Mas o Apocalipse já fala do 1000 anos, estabelece um período definido e exato. Enfim, há muitas expressões assim que são adicionais do Novo Testamento em relação ao Velho Testamento. Coisas que você não encontra de agora em diante, termos como o povo de Deus aqui, do Novo Testamento, que você não encontra no Velho Testamento. Espero que você tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto, e nós vamos dar continuidade para explorar mais ainda este assunto precioso que nos protege de tomarmos decisões erradas para a nossa vida espiritual. Deus tem uma direção que espera que nós olhemos para ela e rumemos nesta direção que Ele coloca para nós. E é por não conhecermos as profecias, ou é por torcermos aquilo que está na Bíblia, que nós vamos na direção oposta do que Deus pretende que venhamos a seguir. Então, o nosso cuidado é nesse sentido, para que nós não venhamos a escorregar nem para a esquerda e nem para a direita, para que possamos nos manter nas orientações de Deus. Assim nós seremos bem-aventurados. Então, a minha vida, a tua vida, as pessoas que amamos, porque nós vamos passar para elas, é lógico, depende dessas informações, de estarmos alicerçados nessas orientações de Deus, e é assim que Satanás não consegue nos enganar. Enfim, por hora nós ficamos aqui. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que ficamos juntos. Agradeço a você por ter permanecido conosco e peço a você que pense nisso. No próximo encontro, nós vamos reforçar mais ainda este assunto, apresentando mais novidades desta mudança da condição de Israel carnal para o Israel espiritual. Enfim, que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.